Olá, mais um estudo nós estamos aí para poder aprender da palavra de Deus. Demorei um pouquinho para fazer a gravação do vídeo porque estava com gripe alérgica e não conseguia falar sem ficar tossindo, né? Então por isso eu aguardei um pouquinho mais para poder fazer a gravação e explicação desse vídeo. Mas que você possa ter visto o estudo em PDF, que ele possa ter esclarecido, né, sobre o assunto. Mas agora nós vamos para a explicação para tirar algumas dúvidas daquilo que você possa ter ficado. Então, o tema número 14 é o que Jesus ensinou sobre sua volta. E o objetivo é a gente entender, né, como será o retorno de Jesus e para que ele voltará, né? Nós já estudamos aí ao longo desse trajeto de estudos, né, da série de estudos a respeito da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, o porquê que Jesus ele veio a este mundo, mas além dele ter vindo, nascido, crescido, pregado, ter morrido na cruz, ter ressuscitado, ido ao céu, né? Antes de ir ao céu, ele prometeu que ele voltaria mais uma vez, né? Então seria a segunda volta. E através deste estudo, a gente pretende buscar a esperança, né? Através da compreensão do que essa vinda, o que aguarda para nós o retorno de Jesus. Então, o objetivo principal desse estudo é nos trazer esperança, né? Nós que vivemos aí num mundo com tantas complicações, um período bastante difícil, que é a pandemia, né? Então a gente percebe assim que nós estamos necessitando de esperança e nós encontramos esperança na pessoa de Jesus. E a gente vê assim que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, muitos e muitos personagens, né, eles registraram essa esperança que eles tinham no coração, né? A gente vai lá para Jó, capítulo 19, versículo 25, e diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó ele escreveu este verso, Jó estava na pior fase da sua vida. Jó ele havia perdido tudo, perdido família, amigos, perdido bens, perdido a própria saúde. Mas Jó ele tinha uma esperança de que tudo aquilo que ele estava vivendo era passageiro e que Jesus ele retornaria à terra. Então este verso que é muito conhecido da pessoa de Jó, lembrando que Jó ele foi o personagem mais antigo de toda a Bíblia, né? Tanto é que os escritores, né, os estudiosos, eles depois de muito estudar a respeito da Bíblia, a composição bíblica, né, o livro de Jó é um livro o mais antigo da Bíblia. Né? Mas por que ele não é o primeiro? Porque assim, tem uma sequência, e como a gente já viu nos estudos anteriores, a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então Deus inspirou que os homens escrevessem ao longo de muitos anos, né? E ele também inspirou para que a Bíblia ficasse naquela sequência, né? Mas Jó, ele tinha essa esperança do retorno de Jesus. Quando a gente vai lá para Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11, que é intitulado, né, o capítulo dos heróis da fé, né? Ali relata pessoas da Bíblia, vários personagens bíblicos que tinham muita fé. E a gente vê ali que eles expressam essa esperança, né? Então a gente vê assim Abraão, né? Então lá no verso 10 fala assim, Hebreus 11, versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, né? Então, ali nos versos anteriores relata um pouco da história de Abraão, Abraão que peregrinou durante muito tempo, né, buscando a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a ele, mas ele aguardava uma cidade da qual Deus estaria edificando. Então a gente vê assim que os personagens bíblicos eles viveram na esperança do retorno de Jesus, né? E até hoje a gente fala a respeito dessa vinda de Jesus. Muitas pessoas desacreditam, mas a gente crê que o que a Bíblia diz é verdadeiro, né? O que Deus ele coloca na Bíblia tem um propósito
E a Bíblia ainda deixa bem claro que Deus é o Senhor do tempo, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, às vezes, nós achamos que Deus ele está retardando essa promessa que ele fez de que ele voltaria, mas na verdade, Deus ele é infinitamente amor, né? E o objetivo de Deus é que ninguém pereça, mas que todas as pessoas tenham uma vida eterna. Apesar de a gente entender e a gente vai ver através do estudo, né? Que nem todas as pessoas serão salvas, mas não é porque Deus não tem o propósito de salvar todas as pessoas, porque Ele fez tudo para que todas as pessoas estivessem no céu. Mas, entretanto, Deus ele criou o ser humano com a liberdade de escolha, né? Então, o ser humano tem a liberdade para servir ou não, obedecer ou não a Deus, né? Então, por isso é que nem todas as pessoas vão estar no céu. Não é porque Deus não é um Deus de amor, mas na verdade é porque Deus ama o ser humano, dando a ele a liberdade de escolher servir a Deus ou não. Então, a primeira pergunta do nosso estudo que você já estudou ali, antes da partida de Jesus, né, aqui na Terra, Jesus ainda estava na Terra, ele fez uma promessa, tá? Essa promessa que Jesus fez foi antes da sua crucifixão, tá? Então, ali em João 14, de 1 a 3, é um verso que eu gosto bastante, né? É um verso assim que a gente, desde criança, né, a gente foi incentivado a decorar alguns versos da Bíblia. E tem alguns versos que ficam na cabeça. E esse é um dos versos, né, que ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso é uma promessa de Deus. Então, antes de Jesus ir ao céu, ele fez o quê? Ele prometeu de que ele iria para o céu, mas que ele voltaria. E neste mesmo capítulo, né, é um capítulo assim de promessas, de conforto de Jesus aos seus discípulos, pouco tempo antes da sua morte. Nesse mesmo capítulo, a partir dos versos 26, Jesus ele promete um consolador, né, que era o Espírito Santo, que estaria ali com os discípulos até o final dos tempos. Então, Jesus ele prometeu que ele iria para o céu, mas ele voltaria, né? E tudo que Deus fala, ele cumpre. Tudo que a gente vê a respeito da vida de Jesus, né? O Antigo Testamento relatou muito a respeito da primeira vinda de Jesus como um bebê, né? E aconteceu. E todas as coisas que a Bíblia coloca, as profecias da Bíblia, elas têm acontecido. Então, se Jesus ele é fiel, e se você crê que Jesus é um Deus fiel e que ele cumpre as suas promessas, essa promessa ele não vai deixar de cumprir. Na verdade, Jesus está muito ansioso para cumprir essa promessa e voltar. E Jesus, ele ensinou a respeito dessa sua segunda vinda, né? Então, algumas pessoas dizem que seria um evento secreto. Somente algumas pessoas irão ver Jesus, né? Mas vamos ver o que a Bíblia ela relata, né? Você já viu aí no seu estudo, mas vamos reforçar isso aí. Mateus 24 e 27, né? Diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ontem à noite eu estava lá fora no quintal de casa, e o céu estava muito estrelado e eu estava sozinha. E aqui perto de casa, no fundo, ainda não tem casa construída. E aí, quando eu olhei para fora, para o céu, eu vi uma estrela cadente. Quantos anos que eu não vi uma estrela cadente? E eu vi aquela estrela caindo bem devagar sobre o céu e eu fiquei muito encantada. Quando a gente era criança, as pessoas falavam assim que antes de uma estrela cair, né, se a gente visse uma estrela cadente, tinha que fazer um pedido. Então eu entrei e fiz uma brincadeira com meu esposo assim: olha, vi uma estrela cadente, mas eu fiquei tão encantada que eu acabei esquecendo de fazer o meu pedido. Então, uma estrela, né, é algo que é visível aos nossos olhos. E ali Mateus fala o quê? Que a vinda de Jesus
será como um relâmpago, né? E a gente vê, né? Quando tá para chover aí, né? Que dá aqueles raios, né? A gente vê que é visível aos olhos. Mas Apocalipse esclarece mais ainda a respeito sobre essa volta de Jesus, se ela vai ser secreta ou não. Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com a nuvem, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele, certamente. Amém. Então, a volta de Jesus, como Apocalipse fala, todo o olho o verá. E olha aqui, até os que o transpassaram, até as pessoas que crucificaram Jesus, verão Jesus descendo nas nuvens dos céus. Então a gente vê assim que não é para um grupo de pessoas, não será de forma secreta, escondida de ninguém, mas a vinda de Jesus será visível para todas as pessoas, né? Então ele virá nas nuvens e todo olho. E quem que vai acompanhar Jesus quando ele voltar, né? Será que Jesus ele vai vir sozinho? O que vocês acham? Né? Jesus vai aparecer no céu sozinho? Já seria maravilhoso, né? Que a nossa esperança está em Jesus. Mas a Bíblia relata que Jesus ele não voltará sozinho, mas ele virá acompanhado. E ali fala assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas, né? Então a gente vê assim, que Jesus ele voltará e será acompanhado de milhares e milhares de anjos. Então será um evento realmente grandioso. Eu aguardo esse dia. Toda vez que acontece alguma coisa ruim, momentos de dificuldade, porque todos nós temos, não somente a pandemia, mas todos nós temos aquele momento de dificuldade. E nesses momentos a gente tem que se apegar numa promessa. E a promessa que eu me apego é essa, de que é por pouco tempo que Jesus vai voltar e ele vai restaurar essa terra como no princípio, onde todas as coisas eram perfeitas, onde Deus não havia criado nada para morrer. Então eu acredito nesse dia e eu aguardo ansiosamente. Ansiosamente esse dia porque eu sei que todas as coisas ruins elas serão apagadas. Quando a gente se apega nessa promessa, por mais problemas, por mais dificuldades que nós tenhamos, a gente consegue ter paz. Consegue ter paz porque a gente entende que tudo isso é passageiro. E qual que é o objetivo? Por que Jesus vai voltar pela segunda vez, né? Ele veio a primeira vez, nasceu como um bebê, cresceu, ele pregou, testemunhou, morreu. Mas e agora, né? Qual que é o objetivo da segunda vinda de Jesus? Então, Mateus 16, versículo 27, diz assim, ó: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vamos confirmar agora Apocalipse, né? Apocalipse, o último capítulo lá de Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Jesus vai voltar e ele vai retribuir, dar a cada um segundo as suas obras. Esse ponto a gente tem que analisar bem. Nós já estudamos, né, nos primeiros estudos, que a salvação ela é pela graça, né? A salvação é um presente de Deus para cada um de nós. Nós não podemos fazer nada para merecer a salvação. Entretanto, nós já estudamos também que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós temos uma mudança de vida e a gente passa pelo processo de santificação que acontece diariamente, né? Isso a gente estudou. E nesse processo, a gente vai tendo atitudes diferentes, a gente vai tendo obras diferentes, a gente vai tendo os frutos do Espírito, como está em Gálatas 3, e a gente já estudou nos estudos passados.
Então, há uma mudança automática na vida das pessoas que creem em Jesus. Então, as obras, elas não salvam, mas as pessoas salvas, elas têm obras que as diferenciam das demais pessoas, né? Então, Jesus ele vai retribuir a cada um de acordo com a escolha que fez, né? Se você aceitou a Jesus como teu salvador pessoal, se você buscou viver uma vida em conformidade com a vontade do Senhor, Ele vai te retribuir. Com o quê? Com o galardão, com a salvação. Mas se você viveu a vida toda, né, se esquivando de Jesus, por mais que as pessoas falassem para você a respeito da graça, a respeito da salvação, a respeito do perdão, a respeito da vinda de Jesus, e você negligenciou, você duvidou, você não acreditou, você até blasfemou, você achou engraçado porque você não acreditava, né? Então, você também, a pessoa que não aceitar, né? Tô falando você, mas assim, no sentido das pessoas, né? Que não aceitam. Então, essas pessoas também terão a retribuição das suas obras. E será a salvação? Será o céu? Não. Porque Jesus não quis salvar? Porque Jesus é mau? Não. Mas é porque a vida é feita de escolhas. E a liberdade, ela também traz consequências, né? Então, se eu escolho a bênção, eu teria a bênção. Se eu escolho a maldição, eu teria a maldição. Consequências das nossas escolhas. Então, Jesus ele vai vir para retribuir, né? Você servo bom e fiel durante toda a sua vida. Você se consagrou a mim, você entregou a sua vida a mim. Então, venha, faça parte do meu reino. Mas você, filho, que não quis, né? Que por mais que eu tentei, por mais que eu dei oportunidade, falei da graça e você não quis, né? Infelizmente você não estará no céu, né? Então acontecerá dessa forma. Será um dia feliz para muitos, mas também será um dia triste para muitas pessoas, né? Que entenderão que perderam a oportunidade, né? Que Jesus durante toda a vida deu a elas. Então, quando Jesus voltar, retribuir, né, a cada um, né, então haverá as pessoas salvas, que são chamadas na Bíblia também de justos, e as pessoas que não se salvarão, que são chamados de ímpios, né? Então, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Então, as pessoas que entregaram sua vida a Jesus e no evento da volta de Jesus, elas estão vivas, né? Elas não passaram pela morte. O que vai acontecer com essas pessoas? Então, vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53, diz assim, olha. Eis que logo digo, um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de mortalidade. Então, as pessoas que estiverem vivas, né, e forem salvas, porque aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, essas pessoas terão o quê? Terão o seu corpo transformado. Por quê? Quando Jesus ele criou Adão e Eva, Jesus ele criou Adão e Eva para viver eternamente, né? Para viver eternamente. Mas com a entrada do pecado veio o quê? A morte, né? Então, depois da entrada do pecado, até a nossa estatura diminuiu, acredita? Às vezes a gente vê pessoas aí tão grandes, né? Tão altas aí, e a gente fala, meu Deus, que pessoa alta. Não, essas pessoas são baixas, porque Adão, o primeiro homem, ele tinha mais de 4 metros de altura. Então vocês têm noção? Eu tenho 1,58 de altura, imagina uma pessoa de 4 metros perto de mim. Né? Então a gente vê assim que as pessoas que estiverem vivas serão transformadas e terão um corpo transformado e vão receber um corpo imortal, né? Porque Deus não queria a morte do ser humano, mas isso foi consequência do pecado. Então,
serão transformados, né? E o que acontecerá com os ímpios? Então, ímpios são aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, né? Também vai ter uma consequência. Então, o que vai acontecer com essas pessoas, né, na vinda de Jesus? Nessa vinda que nós estamos aguardando. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 8. Olha, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor jamais, Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, os ímpios, né, que estiverem vivos na época de Jesus, eles serão que mortos, eles serão destruídos, morrerão, né? Morrerão na segunda vinda de Jesus. E o que acontecerá com as pessoas que foram salvas, né? Mas que na volta de Jesus elas estavam mortas, estavam ali dormindo, né? Porque a Bíblia relata que a morte é considerada um sono. Então, o que acontecerá com essas pessoas? Então, vamos ver. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16 diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto ao Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os justos que estiverem mortos na vinda de Jesus ressuscitarão. E os ímpios que estiverem mortos na época em que Jesus voltar? O que vai acontecer com eles, né? Então, vamos ver ali, João 5, 28 e 29, diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que estiverem praticado mal, para a ressurreição dos justos, né? Então, lá Apocalipse 20, versículo 5, diz assim: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, os ímpios que estiverem mortos na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, a Bíblia relata em Apocalipse 20, verso 5, que essas pessoas elas não ressuscitarão até que se passe 1000 anos, né? Então, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, né, com os seus anjos, todos os que estiverem vivos, né, e forem salvos, eles subirão para o céu. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, transformados, irão para o céu. Os vivos que não aceitaram Jesus morrerão. Os que estavam mortos, né, e não aceitaram Jesus durante a sua vida, estão mortos, permanecerão mortos. Jesus vai para o céu com os salvos. A Bíblia relata que ficará durante 1000 anos, e depois de 1000 anos, a cidade santa, que Deus está preparando no céu, como João capítulo 14 fala, ele voltará, descerá essa cidade santa. E ao descer a cidade santa, os ímpios mortos ressuscitarão e aí haverá destruição eterna. Então, esses ímpios, na volta de Jesus, eles ressuscitarão somente após 1000 anos. Para quê? Para receber a morte eterna, porque foi o que escolheram. Mas que sinais, né, Jesus ele deixou para mostrar a respeito da vinda dele, né? Então vamos para Lucas ali, 21, Lucas 21, versículo 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, né? Então, você pode ler também, para acrescentar esse texto, Mateus capítulo 24, que fala também a respeito dos sinais da vinda de Jesus. Então, haverá sinais, né, no sol, na lua, nas estrelas, na natureza, angústia entre as nações. Então, tudo isso são sinais do retorno de Jesus. Sinais no sol, na lua e nas estrelas já aconteceram, na natureza tem acontecido, angústia entre as nações é o que mais tem acontecido. Então, a Terra está dizendo que alguma coisa está para acontecer, né?
Alguma coisa está para acontecer. Então, o que é isso? É a breve volta de Jesus, né? E nós devemos nos preparar. E Jesus, ele falou, né, mais a respeito, né, da sua vinda. E segundo Pedro, ele relata mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Segundo Pedro. Segundo Pedro 3, 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os escárnios, andando segundo a própria paixão, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito. Então, outro sinal, né, a respeito da volta de Jesus é as pessoas que blasfemam, que dão risada sobre a veracidade, sobre a verdade da vinda de Jesus, né? Tem pessoas que quando você vai falar a respeito do que a Bíblia diz, elas já riem, porque elas dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado para o século XXI, né? Mas a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E um dos sinais da vinda de Jesus são as pessoas que desacreditam, mas também que blasfemam a respeito da vinda de Jesus, né? Então, sabendo de tudo isso, eu preciso tomar uma decisão. Qual que é a minha decisão? Sabendo que Jesus vai voltar, que ele prometeu, sabendo que Jesus, ao voltar, ele vai retribuir a cada um de acordo com a escolha que fez, sabendo que não é propósito de Jesus que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, que todos salvem. A minha decisão tem que ser uma, né? Compreendo que a volta de Jesus será visível, pessoal e literal, e que somente a sua volta a recompensa será dada a cada ser humano. Você entende isso? Você aceita isso? Decido hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para a volta de Jesus. Desejo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, alertar outras pessoas sobre a volta de Jesus. Eu oro para que a sua decisão seja sim em todas essas frases, né? E oro a Deus para que você se prepare, porque pelos sinais, Jesus está muito próximo de voltar. Eu quero estar no céu, mas eu quero você também no céu. Há um lugar especial para cada um de nós no céu. O céu não será completo sem a tua presença, sem a minha presença. Jesus está ansioso por nos encontrar. Então hoje, eu quero que Jesus abençoe sua vida, que você sinta o toque do Espírito Santo, que você sinta o desejo de se preparar para esse grande dia que está muito próximo. E lá no céu, eu gostaria de ler esse verso que também me traz muita paz quando acontece alguma coisa. E diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o esposo. E ali diz no verso 4: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é muito bom, saber que Jesus ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus ele vai nos trazer paz e saber que todas as coisas ruins ficarão no passado. Se apegue nessa promessa. Eu não sei quais são as coisas que têm afligido o teu coração, quais são as dificuldades que você tem passado. Apesar da gente se conhecer, né? Esse estudo tem sido feito para você, amigos, né? Alguns eu não conheço, né? Pessoas que estão recebendo estudo, mas a grande maioria eu já conheço. Mas cada um de nós temos uma luta, cada um de nós temos uma dificuldade. Então, se apegue na promessa de que Jesus vai voltar. Isso vai te trazer paz. Pode ter certeza. E hoje eu gostaria de terminar com uma oração. Querido Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela promessa de que o Senhor vai voltar. Abençoe cada amigo que está recebendo este estudo.
abençoe com a tua paz, com a tua proteção, com a tua graça. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.